O tema escolhido por você é um tema que já tem 23 anos que eu falo sobre. Talvez eu tenha sido um dos pioneiros a falar sobre esse tema. Eu dei palestra em vários lugares do Brasil e hoje em dia ele virou moda, né? Eu fico vendo com muita felicidade que todos os advogados da área gostam muito de falar sobre esse tema. Então, nós vamos fazer essa situação e com uma condição histórica, né, de como era, como está hoje em dia, o que a jurisprudência vem entendendo sobre a questão de responsabilidade civil e criminal do síndico, quais são os passos a serem adotados para evitar que o síndico venha a responder civil e criminalmente. Então, tudo isso é muito importante para que aquela pessoa que está no caminho do síndico, que é aquela pessoa que é um síndico orgânico ou é um síndico que tem como profissão administrar o condomínio, que eles possam ter as informações mínimas para que, no futuro, não venha a responder com o seu patrimônio ou com a sua liberdade. Hoje eu estou até um pouco mais à vontade da vestimenta, estou num local que é um pouco diferente do meu dia a dia, deve ter alguns barulhos, alguns ruídos que podem entrar no nosso vídeo, mas a importância de falarmos sobre o síndico e sobre a sua responsabilidade. Porque nós sabemos que todo poder recebido traz consigo a obrigação e a responsabilidade. Algumas pessoas pensam que estar síndico, ele é simplesmente ter o poder de administrar o condomínio e impor aos demais condôminos todas as obrigações pertinentes na legislação, na convenção e no regimento interno. Não é por aí. O artigo 1348 do Código Civil, ele estabelece logo no início do seu inciso 1 que o síndico é obrigado a cumprir e fazer cumprir as deliberações de assembleia, a convenção, o regimento interno e a legislação. Só que quando traz esta obrigação de cumprir e fazer cumprir todo o arcabouço jurídico, ele é o primeiro a ter que observar e cumprir com esta obrigação. O não cumprimento dessa obrigação pode acarretar a responsabilização por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência. E tudo isso acarretará problemas para o condomínio e, consequentemente, para o nosso síndico. Então, iniciando toda a questão, quando uma pessoa se torna síndico, ele foi eleito em assembleia e esse mandato pode ser de 1 ano ou até 2 anos, dependendo do que a convenção do condomínio determinar, que a legislação, no seu artigo 1347, lá do Código Civil, estabelece que o síndico será eleito pela Assembleia para um mandato de 1 ou 2 anos, podendo ser reconduzido, ou seja, ele pode ser reeleito. Essa reeleição, ela pode ser limitada ou não ser limitada. Se a convenção do condomínio estipular que o síndico pode ter uma única reeleição, esse síndico não pode tentar se eleger novamente de forma ininterrupta. Ele vai ter que esperar o mandato para que ele possa concorrer novamente. Se a convenção ela for omissa neste ponto, o síndico pode, enquanto os condôminos o elegerem em assembleia, permanecer no mandato de síndico. Mas esse mandato não pode superar ao previsto na convenção. Então tem muita gente que se confunde, porque a lei fala que o mandato do síndico pode ser de até 2 anos, mas ele não observa que a convenção dele estipula que o mandato do síndico será anual. Então, a cada ano tem que se fazer uma nova eleição. Então, quais são os princípios básicos para que o síndico possa fazer uma boa administração sem ser responsabilizado? Ele tem que ter uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria na área de engenharia, arquitetura ou técnica de edificações, no geral o técnico industrial, para que este síndico, com todo esse aparato, inclusive na parte administrativa, ter ou um administrador condominial ou um administrador lhe dando suporte, dependendo do tamanho do condomínio, ele terá chance de minimizar os problemas. Então, o que é que nós temos que observar, Marcos? O síndico, ele detém alguns poderes, só que esses poderes são limitados. Todas as vezes que o síndico extrapolar os limites dos seus poderes ou fazê-lo em desacordo com a legislação, ele, síndico, estará sujeito a sanções civis e criminais. E é óbvio que nós não queremos que nenhum síndico
venha a ser penalizado em uma condenação criminal e nem em uma condenação civil. Vamos fazer uma diferenciação das duas coisas. A criminal é o que vai tratar sobre atos ilícitos de crimes. A civil é que vai tratar sobre obrigação de reparar ou ressarcir os prejuízos que efetivamente esse senhor ou essa senhora que administrou o condomínio venha causar prejuízos aos condôminos, né? E automaticamente ao condomínio. Então, com base nisso, o síndico, em sendo ele bem assessorado, a possibilidade de errar é muito pequena. Então, quando o síndico ele não é omisso, quando o síndico não é negligente, quando o síndico não é imprudente, ele vai fazer o quê? Todas as decisões de importância ele vai submeter à Assembleia. Porque nós temos que lembrar que o síndico é obrigado a cumprir as deliberações da Assembleia. Então, eu digo o seguinte, o síndico quer mitigar a possibilidade de responder por seus atos, ele deve fazer o cumprimento das deliberações da Assembleia, porque aí dificilmente alguém vai poder atribuir a ele, o senhor síndico ou a senhora síndica, a obrigação de indenizar aquilo que a Assembleia que decidiu. Então, nesse aspecto todo, nós temos que lembrar que o artigo 186 do Código Civil, o 187, o 927 e o 931 atribui as condições de responsabilidade civil. Então, todas as vezes que um síndico for realizar uma contratação para uma reforma, for realizar uma contratação para uma consultoria, para uma assessoria, para qualquer tipo de desembolso, o síndico deve submeter inicialmente a deliberação de assembleia, como por exemplo, vai contratar uma mão de obra terceirizada num valor vultoso. Hoje mesmo eu atendi uma síndica em videochamada que ela está com um grande problema. Qual é esse grande problema? Ela tem uma empresa terceirizada e esta empresa ela deveria emitir uma nota fiscal de 30 e poucos mil reais e agora a síndica descobriu, em parceria com o seu conselho, foram verificar que a nota fiscal que chega ao condomínio era de 30 e poucos mil reais. Mas a nota fiscal que foi emitida de fato e que foi gerada e foi encaminhada, inclusive, para a Secretaria de Fazenda do município, era de 3 mil e poucos reais. Então, ocorreu uma fraude na emissão da nota fiscal. E isso, claramente, tem algo a ser apurado, tanto na área civil quanto na área criminal. Mas o síndico atento, ele submeteu esta contratação desta empresa ao crivo da Assembleia. Então, a Assembleia escolheu a empresa X. Ao síndico não vai poder ser imputado a responsabilidade da escolha da empresa. O síndico tinha, sim, a responsabilidade de acompanhar o dia a dia do serviço prestado, dos documentos de pagamento e das notas fiscais. E ela o fez. Então, quando ela fez efetivamente esse acompanhamento, não pode ser atribuído a ele, síndico, a responsabilidade de indenizar por eventuais prejuízos que o condomínio vier a ter. Por quê? O síndico não foi causador desse prejuízo. Não foi ele que escolheu a empresa, não foi ele que aprovou a contratação desta empresa, ele foi quem? O executor. Daí, ele não vai ter responsabilidade em relação a este fato. Em contrapartida, nós temos que lembrar que quando o síndico ele deixa de cumprir com a sua obrigação, seja numa empresa de reforma, seja numa empresa de terceirização, seja numa empresa de administração de condomínio, seja na empresa de contabilidade, seja na empresa de consultoria jurídica, e o síndico não faz o acompanhamento daquele serviço que foi contratado, ele, síndico, pode ser responsabilizado por omissão voluntária ou negligência. Então, o síndico tem que observar muito, muito, muito bem e muito de perto o que está acontecendo nas contratações e nas execuções dos serviços contratados. Então, para tanto, o ideal é todo contrato, antes de ser assinado, deve ser submetido ao crivo da assessoria jurídica.
Obviamente, alguns contratos, a assessoria jurídica, ela não vai ter condições de emitir um parecer de situações técnicas. Por exemplo, o condomínio vai realizar uma obra na fachada. É uma obra de construção civil. O jurídico vai analisar as questões voltadas à legalidade do contrato, aos princípios jurídicos que o contrato deve conter. Mas a questão técnica de contratação, do arcabouço contratado e da forma que deve ser executado aquele serviço, obviamente, nós teremos que ter ou um engenheiro, ou um arquiteto, ou um técnico industrial voltado à área daquele serviço, seja ele técnico de edificações, eletrônica e mecânica, para que ele possa ser a pessoa que irá verificar as condições técnicas da obra e não as condições jurídicas. Então, o síndico tendo esse amparo e tendo sido emitido um parecer das condições jurídicas do contrato, das condições técnicas do contrato, esse síndico deve submeter ao crivo da Assembleia, a Assembleia irá aprovar a contratação, e aprovando a contratação, o síndico terá que ter o quê? A obrigação de vigiar o contrato. Como é que o síndico tem a obrigação de vigiar um contrato? Um exemplo muito claro disso é na reforma de edificações. Se o condomínio contratar uma empresa e não fizer ou exigir que se faça um cronograma físico-financeiro, ou seja, verificar o que vai custar a obra, como vai ser desenvolvida a obra e a medição, ou seja, a cada etapa de realização do serviço, o desembolso deve ser proporcional ao percentual da obra realizada. Então, se o síndico não observar isso, e pior, se o síndico emitir os conhecidos cheques pré-datados, a empresa não realizar a obra e o condomínio tiver um prejuízo, nasce aí uma responsabilidade por negligência ou omissão voluntária que o síndico vai ter que reparar os prejuízos causados ao condomínio. Então, nós temos a primeira condição de um prejuízo causado ao condomínio, que o síndico pode ser responsabilizado. Outras questões são questões muito claras, né? O síndico que por algum motivo deixou de pagar os tributos. O síndico que por algum motivo deixou de pagar as verbas trabalhistas. O síndico que por algum motivo deixou de pagar as obrigações que o condomínio deveria pagar. Ele, síndico, quando deixar de pagar as obrigações, ele vai ter que pagar o principal? Não. Ele vai ter que pagar os acessórios, multa, juros e correção monetária. Mas o principal é obrigação do condomínio e vai continuar sendo obrigação do condomínio. O que o síndico deve observar? Eu vejo muito, Maílson, alguns síndicos menos preparados, é óbvio que não são alunos seus, né, síndicos que eu vou dar um exemplo, alguns síndicos, eles não fazem o realinhamento da taxa condominial ordinária, ou seja, não acompanham o valor do rateio da despesa, a despesa cresce e o síndico tem que começar a escolher qual é a obrigação que o condomínio tem que vai ser pago. Ah, não, esse mês eu não vou pagar o INSS do empregado. Não, mês que vem eu não vou pagar o FGTS. No outro mês eu não pago a conta de luz em dias. E aí ele vai tentando levar para não dar um aumento na taxa condominial, a fim de, muitas vezes, conseguir se reeleger. Mas ele não observa que todas as multas, juros e correção monetária poderão ser cobradas e serão cobradas dele no futuro. Então, Maílson, essa questão é uma questão muito importante. Por enquanto, nós estamos falando das questões de culpa. Nós não estamos falando da questão de dolo. São questões diferentes, né? Então, quando o síndico causar o prejuízo e o condomínio tiver que desembolsar 1 centavo além daquilo que ele efetivamente teria que pagar, o síndico é o responsável pelo ressarcimento. Então, todas essas questões têm que ser observadas, porque o síndico pensa o seguinte: olha, Délcio, no meu condomínio eu estou com um problema muito grave de fluxo de caixa. Eu não tenho dinheiro para pagar todas as obrigações. O que eu faço? Senhor síndico, faça um edital de convocação, apresente uma retificação de orçamento para demonstrar para os seus condôminos que o valor arrecadado não é o suficiente para cobrir as despesas. Aí o senhor síndico estaria sendo o quê? Extremamente prudente. Ele estaria sendo extremamente ativo e proativo nas condições de manter
todos os pagamentos em dia. Adelso, mas isso vai me expor. É melhor o senhor se expor politicamente do que se expor economicamente. Eu tenho alguns casos, né? Eu já tive mais de 150 ou 200 ações de prestação de contas contra ex-síndicos. Não falo isso com prazer, eu falo isso até com um pouco de tristeza, porque eu já vi muita gente perder patrimônio. Tivemos um caso, que talvez tenha sido o caso mais vultoso que nós já tivemos, uma síndica de um bairro nós chamamos, no resto do Brasil nós chamamos de bairro, em Brasília nós chamamos de Asa Sul e Asa Norte, né, não são bairros. Mas em uma das asas do plano piloto, nós tivemos uma síndica que ela fez uma gestão não ilícita no campo penal, mas ilícita no campo civil. E foi demonstrado que ela teve culpa para este caso. E ela, Maílza, perdeu um apartamento de quase R$ 1 milhão. Depois de 12 anos de processo, ela foi obrigada a dar para o condomínio este apartamento e ainda pagar um pouco mais para que ela pudesse quitar a sua dívida, que estava algo em torno de R$ 1 milhão. Então, isso é muito sério. É óbvio que eu conheço grande parte... O que ela fez? Perdão. Pois não? Perdão te interrompendo, doutor Delcio, está me escutando? Uhum. O que foi que ela fez? O que ela fez para poder chegar nesse extremo? Fazia contratações equivocadas. Ela não pagava as obrigações do condomínio em dias. Ela não pagava os empregados em dias. Ela criou um passivo para o condomínio que era muito grande, né? E ela teve um outro problema, coitada, porque eu no final fiquei com pena dela de verdade, porque naquele período que a ação foi movida, Maílza, nós fizemos um levantamento e ela devia R$ 170 mil para o condomínio em relação a essa dívida toda. Eram obrigações trabalhistas que os acessórios eram obrigação dela pagar, eram obrigações tributárias, eram obrigações contratuais, era uma série de questões que ela usou o dinheiro de forma equivocada e também tinha uma parte que ela tinha desviado para ela. Mas era uma pequena parte. E ela devia R$ 170 mil para o condomínio. O advogado dela disse que não queria fazer o acordo e queria provar que ela estava certa. O processo durou 12 anos. Juros e correção monetária na justiça é um valor muito alto. E isso quando chegou ao ponto que ela não tinha mais o que fazer, 12 anos depois, a dívida estava quase em R$ 1 milhão. Esse foi um caso que nos levou à certeza de que o síndico não pode ser uma pessoa despreparada. E, principalmente, o síndico não pode ser uma pessoa que tenha má índole. E aí eu vou contar um outro caso para vocês, que é um caso mais gritante. Como eu disse, eu tive mais de uma centena de processos. Mas um deles me chamou... Só um pouquinho. Antes de você colocar o próximo caso, deixa eu só te falar uma coisa. O que acontece, doutor Delcio? Eu fico olhando esses casos e eu já conheço vários casos também, e eu fico analisando o seguinte: tudo nessa vida é uma coisa que eu fico batendo na tecla. Todo mundo, de todas as profissões, em tudo que fizer nessa vida, se negligenciar a lei, vai responder. Vai responder. Ele está correndo o risco de responder civil e criminalmente. E o síndico não é diferente. É isso que eu fico batendo na tecla. Olha o que essa pessoa fez. Além de descumprir tudo que era obrigação dela dentro do condomínio, ainda teve essa questão de tirar o dinheiro que não era dela, né? Sabe? Tem uma sequência de erros acontecendo. A gente sempre fala o seguinte: poxa, não assuma esse cargo sem conhecimento. Eu estou sempre falando sobre isso. Síndico, busque conhecimento. Um bom advogado pode trazer muita leveza, né? Um bom curso pode trazer muita leveza. E é possível ser um síndico excelente e viver anos sem responder nenhum único processo? É totalmente possível, mas a gente tem que aprender o que fazer, como fazer e quando fazer. Simples assim. Quando você faz o que é correto, quando você obedece à lei, você não corre riscos. Ou pelo menos quando você recebe um processo, você tem como se defender, né? Desculpa, doutor Delcio, só cortando. E eu gosto muito dos casos do
que o Dr. Delcio traz, gente, porque ele é como eu. Ele não fala simplesmente o que está lá no Código Civil. Ele traz para a gente a realidade que ele vive dentro dos condomínios. Pode falar o outro caso, Dr. Delcio, desculpa. A maioria dos nossos sabe também, eu, além do escritório de advocacia com 25 anos de especialização em direito condominial, nós advogamos para os sindicatos dos condomínios do Distrito Federal há mais de 24 anos. Então, vivemos o direito condominial há 2 décadas e meia, e isso nos dá o direito de lembrar da história do direito condominial. Então, por enquanto, eu estava falando sobre a questão da responsabilidade civil. Nós tivemos um caso também que implica as 2 responsabilidades, Maísa. E isso foi até um absurdo que aconteceu. Um síndico, ele simplesmente começou a utilizar o dinheiro do condomínio, inclusive com o cartão de débito do condomínio da conta, e começou a pagar hotel para ele, para a namorada, começou a comprar roupas, começou a ir em shows, pagar restaurantes, e foi desenvolvendo uma coisa, e na verdade ele era uma pessoa que não poderia jamais fazer isso, porque ele era um servidor da área de segurança pública. Então ele deveria ser a primeira pessoa a evitar esse tipo de coisa. Mas ele achou que ninguém pegaria, que ninguém se importaria com isso, que era um condomínio muito grande, com um orçamento muito grande. E infelizmente chegamos ao ponto de termos que mover ações contra esse senhor. Aí movemos 2 ações. A primeira ação foi a ação de prestação de contas. A segunda ação foi uma ação de apropriação indébita. Por que, Deus, apropriação indébita? Ele furtou e você moveu uma ação de apropriação indébita? Aí vamos fazer a primeira diferenciação, Marilza. O artigo 155 e 177 e 157 do Código Penal fala sobre furto e roubo. O síndico jamais irá realizar um furto ou um roubo no condomínio no desenvolvimento do seu mandato. Ele vai cometer o crime de apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal. Porque ele, síndico, ele é o guardião, o protetor, o fiel depositário de todo o patrimônio do condomínio e de todas as verbas que o condomínio arrecadar. Então, qual é o grande problema? Esse síndico, no momento que ele lançou mão de valores da conta corrente do condomínio para uso próprio, ele cometeu o crime de apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal. E aí eu brinco, há muitos anos que eu brinco sobre isso, e o legislador, ele sempre pensando no síndico, ele criou o parágrafo 1º do artigo 168, que diz o seguinte: quando o síndico, quando o agente do crime de apropriação indébita for síndico, a pena aumenta em 1/3. E lá tem a palavra síndico. Então o Código Penal diz o seguinte: quando quem desviar o dinheiro do condomínio for síndico, ele não vai pegar de 1 a 4 anos de pena, não. Ele vai pegar de 1 a 4 anos acrescido de 1/3 a mais. Então ele pode chegar a 5 anos e 2 meses de pena por ter desviado dinheiro em proveito próprio ou de terceiros, dinheiro este do condomínio. Então essa pessoa que eu falei, que usou indevidamente o dinheiro do condomínio, ele foi condenado criminalmente e ele foi condenado civilmente. Civilmente a ressarcir os valores e criminalmente a pagar perante a justiça criminal pelo ilícito que ele cometeu de apropriação indébita. Então, Maísa, essas questões são questões sérias. Eu, infelizmente, volto a dizer, eu já tive várias condenações, e digo, eu tive, não o Delcio teve, gente. Eu tive processos que eu movi contra pessoas, várias condenações que, infelizmente, alguns contadores cometeram isso também. Então, Maísa, não existe só bons profissionais ou só maus profissionais. Nós temos, infelizmente, as 2 situações. Nós tivemos um outro caso que o contador, ele tinha confiança da senhora síndica. E a senhora síndica, ela dava cheque para o contador para que ele pudesse pagar os tributos. Já tem muitos anos, hoje em dia é tudo digital, né? Pela internet, mas na época não era assim. Você emitia um cheque e conseguimos provar que esse contador pegava o dinheiro do cheque do condomínio, endossava, depositava na própria conta e falsificava a guia de pagamento dos tributos. Então ele cometeu 2 crimes: apropriação indébita contra o condomínio e crime de falsidade de documento, que era a emissão de guias como se fosse o pagamento dos tributos. E isso lhe causou também uma condenação. Esse senhor foi condenado a pagar
quase R$200 mil à época, e hoje o processo ainda continua na execução e está mais de R$800 mil. E a síndica, por sua vez, nós apuramos também que ela não era só inocente, que ela também fazia alguma coisa. E ela foi condenada a pagar R$180 mil também, e que o valor já está muito elevado. Então, essas questões de observarmos o seguinte: dinheiro do condomínio deve ser usado em benefício do condomínio. Ele não pode ser usado em benefício próprio. Então, quantas vezes, Maílza, eu vejo síndicos que a convenção estabelece que o valor do prolabore é de R$2 mil, por exemplo. E ele se acha no direito de receber combustível, de receber Uber, táxi, indenização de celular, sem que isso tenha sido aprovado em assembleia. Então, quando o síndico lança a mão de verbas do condomínio para pagar despesas pessoais, esse síndico ele está sujeito a responder civil e criminalmente. Também, Maílza, nós temos algumas questões que são de extrema importância e até me causam um pouco de preocupação, e aí alguns síndicos podem errar pelo desconhecimento, Maílza. Eu já vi muita gente boa, muita gente honesta dizer o seguinte: mas eu não conheço a lei, me desculpe, eu não sabia que a lei falava sobre isto, eu não sabia que a lei proibia fazer tal coisa. Por exemplo, eu conheço síndicos que decoraram todo o hall de entrada do condomínio com obras de artes sem ter aprovação de assembleia para a compra. Eu conheço síndicos também que compraram jarros, esses porcelana chinesa, por 30, 40 mil de loja de amigos e colocaram no condomínio, pagando com dinheiro do condomínio. Mas tudo isso... Vamos combinar que uma pessoa dessa tem que pagar, de verdade. Uma pessoa dessa tem que pagar pelos seus erros. É isso que eu falo, gente. É possível responder civil e criminal? Sim, é possível. Se você fizer coisa errada, você corre a chance de responder civil e criminal. É isso que a gente está falando. Se você fizer um serviço bem feito, e como que você faz um serviço bem feito? Conhecendo. Se você é síndico e você não conhece a legislação, não conhece o que é sua obrigação, você precisa conhecer. Se você conhece a sua obrigação, se você tem alguém para tirar suas dúvidas, como vocês têm aqui, ó, eu e o Dr. Délzio, para poder estar acompanhando o trabalho de vocês. Gente, o risco de você responder civil e criminalmente é como qualquer outro trabalho. E quando você corre o risco dessa forma, quando você faz corretamente, o advogado tem como defender você. Entende? Agora, é claro, por que acontece muito síndico? Por que acontece de síndicos darem essa de espertos e utilizar do dinheiro do condomínio para o benefício próprio? Por que isso acontece? Porque, infelizmente, não há fiscalização corretamente. Muitas vezes o próprio conselho não sabe analisar as contas. Muitas vezes o próprio conselho nem sequer sabe analisar o balancete. E aí não tem ninguém para cobrar, os moradores não cobram, o conselho não cobra, ninguém cobra, o síndico sente-se livre, sente-se o dono de tudo e vai lá e faz esse tipo de coisa. Infelizmente acontece, né? Mas é por isso que a gente tem bons advogados aí para ressarcir esse valor para o condomínio. Então, Maílza, isso é uma coisa muito importante que você acabou de colocar, porque eu digo o seguinte: alguns erram porque não conhecem, outros erram na certeza, ou pelo menos no pensamento de não ter punição, e outros agem dolosamente, outros agem na vontade expressa de retirar o dinheiro para si, né? Então, assim, eu já tive alguns casos absurdos de síndicos que pegavam notas fiscais de obras, de produtos que não tinha nada a ver com condomínio e colocavam para fazer acobertamento de retirada. Nós estamos com alguns casos, Maílza, que o síndico tinha um desplante, o ex-síndico, desculpe, tinha um desplante de fazer o seguinte: contratava a empresa para fazer a obra. E contratava, e dentro daquele contrato
tinha o quê? Todo o custo da obra, material, mão de obra, pessoal, impostos e lucro. Mas, misteriosamente, os engenheiros da empresa também eram contratados pelo condomínio para prestar serviço para o condomínio. E qual era o serviço que eles prestavam? O mesmo que a empresa estava prestando. Ou seja, maquiavam o desembolso do condomínio para que eles pudessem obter lucro. Várias empresas, infelizmente, têm um mau costume ainda de dar percentual de contratos para síndico. Isso é ilegal. O síndico não tem que receber percentual de contrato. E se conseguirmos comprovar que o síndico recebeu um percentual, significa dizer que aquele contrato foi superfaturado para retirar o dinheiro em proveito do síndico. Isso é crime. Isso tem que ter responsabilização. Então, o Conselho Fiscal, ele tem a obrigação de verificar efetivamente tudo o que aconteceu. Maílza, eu vi casos em processos nossos que o síndico pegava uma nota fiscal de R$200, colocava um na frente, ficava R$1.200. Uma nota fiscal de R$300, na época que não era nota fiscal eletrônica ainda, a nota de R$300, ele colocava o 3 inverso, fazia R$800. Eu apurei processos e mais processos dessa forma, aonde nós conseguimos que o síndico fosse condenado civil e criminalmente por atos dessa forma. Então, eles não podem pensar que isso é possível. Ah, Deus, mas isso é na época da nota fiscal manual, agora é eletrônica. Mas, gente, eu acabei de contar para vocês no início que hoje eu fiz uma consultoria, não posso dizer o nome do condomínio, o nome da pessoa e nem a cidade. Eu fiz uma consultoria que a empresa tinha que emitir uma nota fiscal de 33 mil, chegava ao condomínio uma nota fiscal eletrônica de 33 mil, mas na prefeitura chegava a 3 mil e poucos reais. Essa síndica, quando ela viu isto, a primeira coisa que ela fez foi rescindir o contrato com a empresa. Mas se não fosse esse caso, será quantas empresas fazem isso e dividem o lucro com o síndico? Então, temos que estar atentos. Os síndicos são pessoas honestas. Os síndicos, em regra, são pessoas probas, pessoas que querem o bem da coletividade. Mas, infelizmente, assim como nós temos advogados, médicos, policiais, engenheiros, arquitetos, administradores bons e ruins, nós temos síndicos bons e síndicos ruins. E quando eu digo ruim, não é só por falta de capacidade, não. Estou dizendo por falta de honestidade. Então, algumas situações, os síndicos realmente são vítimas, em outras não.